Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Academia dos Animes. Hoje, então, é claro, vamos para mais um vídeo aqui no canal de Boku no Hero Academia, para aqueles reviews semanais dos capítulos do mangá. Indo então agora para o capítulo 416. Intitulado Abra a Força Izuku Midori. Mas é claro, antes de começar a comentar sobre esse capítulo que tem muita, mas muita coisa interessante, a prova de que Kohei Horikoshi, autora desse mangá, não foi louco de meter uma criança na guerra. Felizmente ele repensou nas suas atitudes, e fora algumas outras coisas que eu quero muito comentar devido a todos os acontecimentos. E é claro, a continuação da luta de Midoriya contra Shigaraki. Mas é claro que antes de eu começar a comentar sobre tudo isso e muito mais, eu espero imensamente que todos vocês gostem desse vídeo, que justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal e claro também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. E é claro que então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, a gente basicamente começa esse capítulo vendo que o Shigaraki, com aquela armadura extremamente grotesca de dedos ali, simplesmente se fecha completamente, vira uma armadura impenetrável ali de dedos para se proteger, enquanto Midoriya, naquele seu modo Venom insano ali, parte com tudo pra cima do Shigaraki, o que faz total referência ali ao título do capítulo, já que se o Midoriya não vai conseguir ali transferir as individualidades do One for All pro Shigaraki de maneira fácil, vai ser mesmo a força, vai abrir essa armadura do Shigaraki na base da pura porrada. Enquanto isso, a gente muda ali pra Uá, vendo toda aquela transmissão e continuando de onde o capítulo passado havia terminado, com aquela decisão, ao menos que a gente achava, de que o Kohei iria fazer a Eri rebobinar ali um Midoriya, mas para isso ela teria que, ela, uma criança, se meter no campo de batalha, e felizmente o seu Kohei não resolveu fazer isso, por mais que tivesse como. Até eu falei que resolveria muitas coisas no meio do processo, era algo que tinha como ser feito e muito bem colocado, mas óbvio que eu ao mesmo tempo não queria, porque bom, convenhamos que tinham seus baitas uns problemas, meter uma criança no meio de uma guerra contra o atual maior vilão do mundo. Então, evitar maiores exaltações e reclamações, o Kohei mantém os pés no chão em relação a isso. O próprio ectoplasma impede a Eri de avançar, quando a mesma até fala que tem que ajudar o Midori e tudo mais, onde no fim das contas a gente tem vários fatores que corroboram para que ela não consiga fazer nada, e felizmente o Kohei coloca isso. Sim, eu estou muito feliz porque eu não quero que a Eri se envolva em nenhum problema. Eu quero que ela simplesmente fique na dela, tranquila, seja feliz. Eu não quero mais que a personagem sofra de modo algum. Eu amo a personagem, então pronto, pra mim isso já está bom. Ela não vai se machucar, ela não vai se meter em perigo, e o Kohei não evita fazer certos erros. Mas o ponto é de que o Midori está a centenas de quilômetros aí da Uá, onde até ali a própria Ellie fala de que, por exemplo, tem todo o sistema de evacuação da Uá, de serviria de transporte e tudo mais. Então ela conseguiria ir até o Midori. Só que bom, nós tivemos ameaças de nível Dabi, Gigantomaquia e All for One. A escala dessas batalhas superou em muito as expectativas deles, e justamente por isso o sistema foi danificado e já não funciona mais. E mesmo que a Eri tentasse falar alguma coisa, além disso, não teria ali como, muito provavelmente, o sistema de segurança chegar ali até onde o Midori tá. O Midori tá aos pés do Monte Fu.
Fuji, ele deva estar quase do outro lado do Japão, então seria uma certa forçação de barra. E claro que além disso, mesmo que a Eren ainda chegasse lá de alguma forma extremamente forçada, o que ela faria? Ela não poderia salvar o Midori usando seu rebobinário, porque ela ainda não armazenou energia o suficiente para utilizar os seus poderes. Óbvio, de fato de que ela realmente quer fazer alguma coisa, ela sente ali a necessidade de fazer alguma coisa, mas mesmo se ela conseguisse chegar até o Midori, não serviria de nada. Isso ficou, por exemplo, bem claro na vez em que ela tentou ajudar o Erase. Na mesma época, ela havia gastado todo o poder dela ali para trazer o poder do Lemillion, ali, do milho de volta. Então ela não tinha mais energia armazenada para usar o seu rebobinário, então não pôde trazer ali uma perna e também um olho de volta ali do Eraser, que nem se preocupava. Ele mesmo dizendo que só foi atropelado por um caminhão, nada demais, mas que está bem, tentando não preocupar a Eren como o incrível professor que o nosso Eraserhead é. Mas o próprio Ectoplasma entende perfeitamente quanto a luta do Midoriya contra o Shigaraki prossegue, de que ela se sente de fato de uma maneira completamente impotente. Ela teria habilidades que poderiam salvar o Midoriya, mas nesse momento ela está completamente impotente. A única coisa que eles podem fazer nesse momento é confiar no Midoriya. E a mesma até lembra de quando o Midoriya descobriu o sonho da Eren e tudo mais, ouvindo aquilo. Enquanto a luta dele segue, ela vendo de que ele disse que então diante disso iria se esforçar ainda mais. Se ela tem ambições tão grandes e tudo mais, ela se esforça também pra caramba e claro, dentro dos seus limites, o Midoriya também não vai ficar pra trás. E dá pra entender perfeitamente o que a Eri sente, a gente mesmo vê ela chorando, ela que teve a vida dela salva pelo Midoriya. É algo que faz total sentido, mas ela não tem o que fazer e é doloroso. E não apenas para ela. A gente vê de que nesse momento uma mão simplesmente surge ali, tocando a mão da Eren, dizendo de que o maninho Midoriya chora o tempo todo. Esse simplesmente ali é o Kouta, aquele garotinho lá do arco de acampamento, lá na terceira temporada do anime, quando o Bakugou é sequestrado e tudo mais, e a gente vendo ali de que o Kouta ali sabe de que o Midoriya sempre chora o tempo todo e ele também é um bebê chorão. Ele, toda vez que vê ali o Midoriya lutar, se sente ali totalmente motivado a agir. Como por exemplo na luta do Midoriya contra o Muscular, ou quando o Midoriya voltou ali para a base da UA e viu que não estava sozinho. Todo mundo aí quer ajudar, mas ninguém pode fazer nada. Mas já ter confiança, já ter ali essa admiração, confiar, torcer pelo Midoriya, ter esperança já ainda é muita coisa. A gente mesmo vê de que enquanto isso, um cara ali que foi o mesmo cara que na época em que o Midoriya voltou pra UA, todo mundo ali rejeitando isso e aquele discurso sensacional da Uraraka, a gente vê que foi a mesma pessoa que perguntou pro Midoriya de que depois dele descansar na UA, ele vai fazer as vidas de todos eles voltarem ao normal. É o mesmo cara que agora vê o Midoriya fazendo de tudo, disposto até mesmo a se sacrificar para derrotar o Shigaraki, salvar o Tenku Shimura e claro também o mundo inteiro no meio desse processo. O mesmo lembra da fala do Midoriya de que se todos trabalharem juntos eles vão trazer tudo como era antes. E nossa, foi sensacional, pedrada atrás de pedrada, cenas lindas atrás de cenas lindas e ainda não para. A gente vê de que depois de que a UA Troy foi ali
pousada, o pessoal que tava lá, todos os heróis e tudo mais, até os estudantes da UA descem, quando a Yaoi Yorozu, a Momo, chega ali ao lado do Kaminari, todo ferrado, já que ele estava servindo ali junto de vários outros heróis que usam energia elétrica como individualidade para servir como bateria, basicamente, para todo o sistema de defesa da UA-Pro, e fora também locomoção e tudo mais. Enquanto isso, a gente vê que o Monoma não está numa boa situação, vai sobreviver, mas está um pouquinho machucado, nada tão perigoso ou preocupante. Mas o ponto é de que a própria Momo, vendo ali o Midoriya lutar contra o Shigaraki, lembra daquele visual sombrio do Midoriya, e vendo isso novamente. Só que a diferença é de que o Midoriya, na época que ele entrou ali no seu modo Dark, o Deku Dark, meio vigilante, ali foi o Midoriya que havia desistido completamente de estar ao lado dos seus amigos, por ver de que ele iria ser um problema para eles, de que ele deveria fazer tudo sozinho. Só que o Midoriya de agora, lutando contra o Shigaraki, é o Midoriya que sabe que é o único que pode ali fazer alguma coisa. E o Midoriya que confiou e ainda confia nos seus amigos para proporcionarem ali esse ambiente para ele, para que o Shigaraki, se está agora tendo uma luta em pé de igualdade com o Midoriya, é porque o Midoriya confiou nos seus amigos para que eles ganhassem tempo até ele chegar. Então não é mais aquele mesmo Midoriya daqui. A esperança voltou ao Midoriya. Só que esperança essa não reside mais em todo mundo. O próprio Kaminari fala sobre aqueles clichês dos quadrinhos de quando personagens como, por exemplo, o Kaminari e o Kirishima ficam gritando "eu confio naquele cara" e coisas desse tipo. O ponto é que a própria Momo tentando entender o que é que o Kaminari está falando, já que não tem contato com esse tipo de obras, ela não lê mangás shonens, mas o ponto é de que o Kaminari confessa que agora o Midoriya deve ser o mais forte do mundo todo. Mas ele se pergunta então, por que ele não sente aquela mesma sensação de tranquilidade que o All Might trazia? Aí vem pra mim a maior pedrada do capítulo, onde o próprio Kaminari, diante disso completamente desesperado, se pergunta se ele está preocupado porque não confia no Midoriya. O Midoriya de fato pode sim ser o herói mais forte do mundo inteiro nesse momento, mas para ser um herói número 1, nós vimos claramente com All Might e com Endeavor de que força bruta não é tudo. O próprio All Might nos mostrou ali o que é necessário para ser o símbolo da paz, o herói número 1. O herói que diante ali das adversidades nunca desiste. E não apenas ele mantém a esperança, como ele aspira ali, ele demonstra essa esperança e faz com que os outros sintam-se tranquilos. A própria imagem, o semblante, seja um sorriso, uma postura, uma fala, um jeito de agir que inspira, que demonstra, que faz os outros sentirem respeito, orgulho, esperança, que eles sentem de que diante de todo esse desespero tudo ainda assim vai dar certo. O Endeavor aprendeu com isso bem na base da porrada e um pouco do sufoco, mas ele aprendeu que era necessário para o herói número 1 e o Midoriya também. Não basta apenas ser forte, o mais forte de todos os heróis do mundo, mas também precisa ser um símbolo que inspire paz, que inspire ali tranquilidade, que deixe ali com um ato, seja um simples ato de, por exemplo, do All Might, de dizer de que não precisam temer, sabem por quê? Porque eu cheguei, ou aquele sorriso que ia de ponta a ponta do rosto deles, atitudes, ações como essas são o que faltam ao Midoriya. O Midoriya sabe justamente disso, mas é óbvio que o momento que ele se encontra desesperado contra o Shigaraki é um tanto quanto complicado, mas ele tem que ver de que ele não está sozinho. E ser o herói mais forte de todos não é apenas ter força, é também inspirar essa força aos outros e fazer com que os outros se sintam inspirados a
terem também esperança e não desistirem. A gente muda então de cenário indo pro campo de batalha lá da luta da Toga, quando a gente vê a Tsuya Asui diante ali de um helicóptero de uma emissora de TV, quando uma das repórteres se contata ali ao ar, aparentemente, dizendo ali sobre o ferimento de alguém, uma certa garota que tem de ser tratado o quanto antes. E é simplesmente ali a Uraraka ali que está bem ferrada depois da luta contra a Toga. Óbvio que não vai morrer, não tá num estado desesperador e tudo mais, como a gente viu. A Toga ajudou ali ela, deu um pouco do seu sangue depois de ter copiado ali a Uraraka e tudo mais. Então meio que resolve um pouquinho a situação, mas a Uraraka também tá bem ferrada no meio disso tudo. E até interessante, porque a gente vendo de que o pessoal ali, um dos cameramans avisando a outra repórter de que ela não deve se preocupar com isso, de que os robôs da UA estão indo até aí, de que no fim das contas eles já podem aí sair daí, eles não tem com que se preocupar, a UA vai resolver tudo isso, os heróis, não sei o que. Então eles são sim ali profissionais que trabalham para trazer informação, para trazer tudo isso de fato. Óbvio que eles estarão trabalhando no meio dessa guerra para mostrar ao mundo inteiro o que está acontecendo na luta do Midoriya. Só que ela não se importa com isso. O que é mais importante, salvar vidas ou levar informação para todo mundo? Bom, é uma resposta bem fácil e essa própria moça aí, essa repórter verde, que é muito mais importante salvar os outros quando ela chega no cenário da batalha ali, onde a gente vê o Hawks e o Tokoyami completamente ferrados. O próprio Hawks com um pouquinho de consciência ali, ouvindo o nome da Uraraka, o nome de heroína dela, a Urabit, lembrando-se de que ela é aquela garota que fez daquele discurso sensacional lá na UA sobre o Midoriya, aquele discurso de que se cada pessoa conseguir pensar no bem dos outros, mesmo que só um pouco, já seria muita coisa. E é óbvio, convenhamos, o Hawks não deva fazer nada, mas ainda assim é importante ver de que mesmo que os heróis já derrotados, que diante de um cenário completamente caótico, ainda não perderam as suas esperanças. O Midoriya para consegue sim trazer esperanças, mas não ainda para todos. O Midoriya a gente vê que traz esperança para quem mais teve contato, para quem mais foi influenciado por ele. A Uraraka, o All Might, o Bakugou, a gente vê personagens como esse, Aéreo, Kouta, mas não ainda a todo mundo. É isso que ele ainda precisa evoluir para se tornar o herói número 1, e que é algo que daqui a alguns poucos capítulos deveremos ter momentos épicos disso. A gente já vê que, enquanto isso, mudando de cenário, o Rocklock se encontrando ali com a Lady Nagant, que ajudou ali o Midoriya na luta contra o Shigaraki, tentando tancar, na verdade distrair levemente um pouquinho o Shigaraki lá na luta, quando eles ainda estavam lá na base voadora da UA, quando o próprio Rocklock se pergunta por que ela, uma ex-heroína, até agora também ex-vilã, ajudou o Midoriya. Bom, o ponto é bem simples. O Midoriya abriu o coração dela. Ele é um tipo de herói que faz a coisa que os criminosos mais odeiam. O próprio Rocklock reconhece de que justamente quando eles lidam com vilões, eles têm que fazê-los desistir o mais rápido possível. E mesmo agora, o Midoriya ainda deve estar insistindo nisso. Ele escolheu um caminho extremamente tortuoso, negando a existência de bem e mal absolutos. Ninguém é do bem porque é do bem e pronto. Ninguém é do mal porque é do mal e pronto. Todo mundo tem uma justificativa para isso. E se alguém nesse momento está do lado do bem, ele vai apoiar essa pessoa e vai aspirar a ser como essa pessoa. E se é alguém está do lado do mal, ele não vai desistir de salvar essa pessoa. Foi assim com o Gentle, foi assim com a Lady Nagant, está sendo agora ali com o Shigaraki, na qual ele não quer humanizar o Shigaraki, mas sim trazer de volta o Tenkushin.
Shimura. Óbvio que o Midoriya no meio desse processo acaba sofrendo bastante, mas isso ainda lhe dá vontade de torcer por ele. Numa página dupla sensacional, nós vemos de que algumas poucas pessoas começam ali a torcer pelo Midoriya, lhe desejando boa sorte. Só que esperança essa ainda não é o suficiente, claramente. E é isso que o Midoriya vai ter que colocar à prova. De que ele não apenas é forte, mas como é alguém digno de ter o título de herói número 1, de ser o símbolo da paz. E diante dessa situação a gente vê o Midoriya com tudo partindo para sentar um socão contra a face do Shigaraki, que desesperado pede para que o Midoriya fique longe, enquanto lembra-se de quando ele, ainda como Tenko Shimura, despertou a sua individualidade. E em meio a toda aquela situação caótica, ele viu seu pai pedindo para que ele parasse. E é justamente nisso que, nesse momento, o Midoriya está de frente daquele local. O local em que o próprio Shigaraki disse que iria destruir tudo que tinha relação com aquela casa. O Midoriya, diante disso, com essa fusão, essa mistura das memórias deles, diante da conexão que começam a ter ainda maior entre os vestígios do One for All e o All for One, o Midoriya encontra-se diante da casa do Tenko. E que muito provavelmente a gente vai começar a ver um pouquinho ainda mais sobre a origem a mais do Tenko, essa individualidade dele. Porque tem uma cena no mangá, que também foi adaptado do anime, de uma aparição de um estranho homem ali na casa do Tenko. Capítulo passado a gente viu o Tenko ainda, pela cor do cabelo, ainda era o Tenko de mãos dadas com um homem com a roupa ali vestindo terno. Então poderia estar já ali o All For One por trás de tudo isso há um bom tempo. Ele talvez já tenha dado seus jeitinhos de armar tudo isso para que o Shigaraki virasse ali o que é hoje, e quiçá também descobrir algumas coisas sobre o passado do Midoriya. Por que raios ele não tem individualidade? Ou ele tem algum segredo por trás disso? Descobrir algumas coisas a mais que só nos trazem ainda mais hype, mas que esse capítulo para mim foi sensacional. A verdadeira prova do que ainda falta ao Midoriya para ele se tornar o herói número 1 e o símbolo da paz do mundo de One Piece. O mundo de Boku no... Caraca. Corta essa parte, eu não sei de onde eu tirei o One Piece no meio de tudo isso. É Boku no Hero, a outra obra ali. Caraca, essa foi... Ai. Essa foi engraçada. Voltando, é Boku no Hero Academia. Mas o ponto é de que a gente vê de que o que falta ao Midoriya para ser ali esse símbolo da paz e aspirar ali esperança a todos, para mostrar ainda a todos que eles devem confiar nele, ainda mostrar que a esperança ainda não morreu. Mas acompanhar tudo isso e muito mais vai ficar apenas para os próximos vídeos de Boku no Hero no canal, porque assim como esse capítulo termina, esse vídeo de Boku no Hero, sim, é Boku no Hero, não é outra obra, confundi ali levemente, memória falhou rapidamente, mas é Boku no Hero. One Piece é outro vídeo, nem tem capítulo essa semana, mas é Boku no Hero. Mas confusões à parte, trocas de nome, perdoem por isso, mas é normal, né? Todo mundo em algum momento ou outro já fez isso. Mas o ponto é que eu já vou me despedindo de vocês, mas é claro que esperem que tenham gostado desse vídeo, que deixem um like, se inscrevam no canal e claro também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. De fato eu agradeço imensamente o apoio de todos vocês, então é claro, vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeu e fui!